Assim como você está, feche seus olhos e vamos orar. Bom Deus, amado Pai, chegou a hora de nós juntos refletirmos sobre a Tua palavra que foi anunciada aqui hoje e pedimos a Tua bênção, a bênção do Espírito Santo, para que traga mais fé aos nossos corações e mais vontade de servir a Ti e ao nosso próximo. Em nome de Jesus, amém. Dependa de Deus e viverás. Parece uma contradição, né? Depender de alguém e viver bem. Uma das grandes aspirações do ser humano é ser independente. Mas será que a gente consegue ser independente? Será que é bom a gente ser totalmente independente? Essa é a nossa reflexão de hoje e eu queria convidar você a seguir essa reflexão aqui comigo nessa manhã. Você depende de quem e do que para viver? Você depende de pessoas? Você depende de coisas para viver? Você depende da Enel para ter energia na sua casa? Você depende da Sabesp para ter água na sua casa? Você depende do agricultor que produz o alimento que você come? Você depende da pessoa que faz a sua roupa, que você vai lá e compra? Você que tem uma empresa, você depende dos seus clientes para continuar faturando? Você que é funcionário, depende da sua empresa, dos seus patrões, dos seus líderes, para continuar recebendo o seu salário e levando a sua vida? Se a gente parar para pensar, a gente depende de muita coisa e de muita gente para viver. Mesmo que você more e viva sozinho, você não é totalmente independente. Ninguém é totalmente independente. Isso é bom ou isso é ruim? Você gosta dessa dependência? Você acha que ela é importante para a sua vida? Ou você gostaria que fosse diferente? Na verdade, a gente sempre tem a gente acaba nessa dependência, a gente acaba tendo dependências boas e dependências ruins. Se a gente for falar de alimentação, né? A gente depende de coisas boas para viver e às vezes a gente entra numa linha em que não é tão bom assim. Às vezes a gente vira dependente de coisas químicas que não são boas para a nossa vida. Provavelmente aqui nesse nosso ambiente tem muitas pessoas que dependam de remédios para ter saúde. Ok? Para pressão, para diabetes, para o coração, para alguma coisa. Se essa pessoa, meu pai, por exemplo, ele toma 4 remédios para o coração. E ele precisa tomar de forma equilibrada, um de manhã, outro de noite, não sei o quê. Tem que fazer toda uma logística para que ele fique com o coração em dia. E se ele não tomar esses remédios, é possível que ele tenha algum problema maior, né, no coração dele. Mas tem gente que se acostumou, talvez na vida, a tomar remédio por conta. E hoje é dependente de remédios. Para dormir, para acordar, para uma dor, para isso, para poder trabalhar, para isso, para aquilo. Será que isso é bom para a nossa vida? Às vezes a gente depende, né, de adrenalina o tempo todo para a gente ser feliz. A gente não consegue seguir uma rotina muitas vezes porque precisa, né, de algumas coisas. A gente depende até de drogas lícitas e ilícitas, às vezes, para viver. Então, assim, a gente, nessa vida de ser dependente, a gente às vezes faz algumas escolhas que não são as melhores. Por quê? Porque, na verdade, o que a gente gostaria mesmo é de ser independente. Dizer, ninguém manda nada na minha vida. Eu faço o que eu quero, eu faço a hora que eu quero, eu como o que eu quero, eu bebo o que eu quero, eu faço o que eu quero, eu vou para onde eu quero. E cada vez mais está aumentando esse desejo no ser humano de ser independente. De não olhar para alguém e dizer, olha, eu dependo de você. Cada vez mais está aumentando isso. Mas será que não seria importante a gente tentar conciliar? Bom, se nós chegamos à conclusão de que a gente
vai sempre ser dependente de alguém ou de alguma coisa, não seria mais interessante talvez a gente fazer as escolhas certas? E buscar a dependência daquilo que realmente traz bem para a nossa vida? É a reflexão que eu queria fazer com você nessa manhã e trazer uma reflexão em cima do nome de Deus. Bem interessante. Eu ouvi essa semana isso, eu queria compartilhar isso com vocês. Em Êxodo 3,14, nós temos a escrita do nome de Deus. Está ali em hebraico, né? São 4 consoantes, nenhuma é vogal. E ela começa ainda, para complicar um pouquinho mais, da direita para a esquerda. Então, se você está lendo daqui para lá, não é certo, o hebraico é daqui para cá. E aqui, essa palavra ali, é para quando Moisés chegou para Deus e disse: olha, você me mandou ir lá no faraó, para libertar o povo de Israel, mas que nome de Deus eu vou dar? Porque os egípcios tinham vários deuses. Que nome que você tem? Qual é o seu nome? Ele disse: o Deus dos seus antepassados, Abraão, Isaac, Jacó. Mas diga para eles: eu sou quem sou. Dessa forma ali, são 4 consoantes hebraicas, um Yud, um Rei, um Vav e um Rei. E se costumou dizer que a pronúncia disso seria, em português, seria essas letras ali, né? O Y, o H, o W e o H. E se convencionou dizer que foi Yahweh. Só que as pessoas do Antigo Testamento tinham medo de falar esse nome, porque eles poderiam usar o nome de Deus em vão, conforme o 2º mandamento. Então eles tinham medo de falar esse nome, porque como é que se pronuncia isso? E aí eles começaram a usar outros nomes para Deus, um deles é Adonai. E esse nome meio que caiu em desuso, então se perdeu, inclusive, como pronunciar isso, porque na sua origem não tem vogais. Não se sabe se é A, se é E, se é I, se é O ou se é U. Então se convencionou dizer que seria Yahweh, ou Yahvé. Né? Essa letra ali, o Vav, pode ser dito como um V ou como um U. Né? Então, dependendo de como se usa. E aí, esses dias, eu vi uma reflexão, numa das minhas reflexões aí, de um teólogo dizendo: e se fossem 2 As? Seria Iá e Uá. E ele disse assim: e se a gente fizesse isso com uma respiração? Iá, Vá, Iá, Vá, Iá, Vá. Respiração. Será que faria algum sentido você respirar e dizer o nome de Deus? Será que faz algum sentido isso? Mas é interessante porque qual é a primeira coisa que a gente faz quando nasce, quando sai do útero da mãe? A gente respira. E a última coisa que a gente faz quando morre? É o último suspiro, né, que a gente fala. A gente inspira e suspira, né? Então, expira. Então, a gente faz isso. É interessante. Eu gostei de trazer isso aqui para vocês, não pela letra, pelo nome, mas para a gente pensar o quanto a gente realmente depende de Deus. Se você hoje acordou do seu sono e inspirou e respirou, é porque Deus estava ali. Então, é importante a gente parar para pensar: sem respiração não tem vida. Do primeiro ao último segundo da nossa vida. E tem um versículo, inclusive, o Salmo 150, versículo 6, que diz: todo ser que respira, louve ao Senhor. Então, ao respirar, louvar ao Senhor. O que os textos de hoje nos apresentam sobre a dependência de Deus? Os textos de hoje, para mim, são bem claros, apesar de a gente poder trazer várias temáticas aqui, né, que a gente poderia trazer, mas para mim ficou muito claro e eu queria compartilhar isso com vocês. Em Isaías, capítulo 35, versículo 4, diz assim: digam aos desanimados, não tenham medo, animem-se, pois o nosso Deus está aqui, Ele vem para nos salvar, Ele vem para castigar os nossos inimigos.
E aqui a palavra que logo no início do versículo diz, digam aos desanimados. Ontem à tarde nós tivemos a oportunidade aqui com a Raquel, né, a psicóloga, falar sobre depressão. E uma das coisas que se falou de um dos sintomas realmente é o desânimo. A pessoa não vê grandes perspectivas, não vê grandes propósitos. Uma das coisas pode estar o desânimo. E talvez o desânimo seja causado em algumas pessoas porque talvez elas estão dependendo de coisas erradas para a sua vida. Estão colocando a sua confiança em coisas que não trazem esse bem-estar, esse viver. Essas pessoas talvez estejam dependentes de coisas que não trazem a elas o que elas precisam. E aí vem, esse texto diz, ele vem para nos salvar, ele vem para castigar os nossos inimigos. Então, depender de coisas ou pessoas erradas é bastante arriscado. E a gente precisa, seguido, parar para pensar isso, dizer, olha, em que eu estou realmente colocando a confiança na minha vida? Será que eu não estou confiando demais em alguma coisa que pode me decepcionar mais ali para frente? O Salmo 146, ele é mais claro ainda, porque ele diz, não ponham a sua confiança em pessoas importantes, nem confiem em seres humanos, pois eles são mortais e não podem ajudar ninguém. Quantas pessoas depositaram toda a sua confiança em reis e reinos? Quantas pessoas aqui ultimamente no país colocaram a sua confiança em pretensos salvadores da pátria? Esse vai nos salvar, aquele vai nos salvar. Eu não estou dizendo só de agora. Vamos voltar 30 anos atrás. Nós estamos aí há uns 30 anos, pelo menos, tentando colocar no poder salvadores de pátria, né? Esse vai. Ele passa, ele volta, ele vem, ele vai. E resolve todos os problemas do nosso país? Nós estamos lembrando, nesse final de semana, a independência do Brasil. O movimento, né, da independência, que foi um movimento de todos os brasileiros ou foi um movimento de algum grupo que queria a independência por interesses próprios? Talvez lá já esse negócio começou. Não, agora vai se resolver. Nós somos monarquia, vamos ser república. Agora, né, vai resolver tudo. Não, agora nós vamos ser independentes, agora nós vamos isso. Será que a gente não está fazendo isso? E às vezes a gente coloca isso também em pessoas da nossa empresa, em pessoas do nosso convívio, né? Nós temos aí um exemplo essa semana de uma pessoa que depositou a sua confiança em pessoas da família e, pelo que tudo indica, essa pessoa foi traída e foi morta, né? Então, às vezes a gente coloca a confiança da gente, e a gente deveria depender e confiar em quem realmente tem o poder. Ali é que está, na Escritura Sagrada é que está realmente quem pode nos ajudar e quem pode cuidar da nossa vida. E aí Tiago vem, nesse texto de hoje, e nos dá um puxão de orelha. Eu, pelo menos, quando eu li isso, nessa perspectiva da dependência, me deu uma puxada de orelha bonita, diz assim, mas alguém poderá dizer, você tem fé e eu tenho ações. E eu respondo, então me mostre como é possível ter fé sem que ela seja acompanhada de ações. Eu vou lhe mostrar a minha fé por meio das minhas ações. Fé não é só acreditar que existe. Isso até Satanás acredita que Deus existe. Fé é confiar, é depositar confiança, é dizer, aconteça o que acontecer, Deus cuida de mim. Aconteça o que acontecer, eu sou salvo pelo sangue de Jesus Cristo, meu Salvador. E segundo Tiago aqui, de forma muito clara, ele diz, e isso precisa ser demonstrado em nossas ações. Será que a nossa confiança está aparecendo em nossas ações? Ou nós estamos dizendo que estamos tendo fé em Deus, mas confiamos em outras coisas? Em algum tipo de simpatia, algum tipo de, eu vou fazer isso, vou usar aquilo, Quando Deus diz para a gente, confia em mim. As ações da nossa vida mostram em quem confiamos ou de quem dependemos. Se a gente realmente tem essa confiança em Deus, precisa cada vez mais demonstrar isso em ações.
E em Marcos, nós temos uma fé absurdamente inabalável dessa mulher. Mas, Senhor, respondeu a mulher, até mesmo os cachorrinhos que ficam debaixo da mesa comem as migalhas de pão que as crianças deixam cair. A resposta de Jesus para ela, que pediu, ajuda minha filha que está com demônios, me ajuda. Jesus diz, eu não vou tirar a comida dos meus filhos para dar para os cachorros. Chega a ser, se fosse um ser humano sem fé e sem confiança, o que ia fazer? Virar as costas, pegar uma pedra e tentar atirar em Jesus ainda, né? Mas ela sabia que ela precisava confiar, porque só Jesus podia fazer isso por ela e pela filha dela. E ela dá essa resposta que é lembrada até hoje como uma grande resposta. Por causa dessa sua resposta, disse Jesus. Na verdade, ele estava testando se ela realmente tinha essa fé toda, porque ela era uma mulher cirofenícia. Ela não era filha de Abraão. Ela não era do povo de Deus. E ali Deus mostra. Então, assim, não interessa a sua condição, a sua nacionalidade, o que você é, quem você foi. A sua confiança sendo depositada em Deus, Ele não vai dar só as migalhas, que parecia que Jesus ia dar. Jesus deu tudo. Deu a cura daquele demônio que estava atacando a filha dela. Dependa de Deus e viverás. E não é uma vida só aqui. Se a gente depender de Deus só para essa vida aqui, não vale também. Mas a gente vive uma vida eterna. E aí o Salmo 146 nos ajuda de novo. O Senhor será rei para sempre. Ó Jerusalém, o seu Deus reinará eternamente. Quantos reinos foram vividos ao longo da história da humanidade? Quem estava lá no meio do Império Romano na época dizia, nunca vai acabar esse Império Romano. Nunca vai acabar esse Império Egípcio. Nunca vai acabar esse Império Alemão. Nunca vai acabar esse Império Americano. Todos acabam. Nenhum fica. E a gente insiste, às vezes, em confiar nessas coisas que não permanecem. Por isso fica, reinos, poderes e pessoas passarão. Deus é para sempre. E lembre-se especialmente dessa promessa. Não deve ser uma obrigação. Não deve ser, não, eu vou agora porque eu sou obrigado a fazer. Não. Isso deve vir da força da palavra de Deus, da graça de um Deus que nos ama, que nos enviou seu Filho para nos salvar e que diz para a gente, e lembrem disso, eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Você não luta sozinho. Você não depende só de você ou de outras pessoas. Aquilo que a gente falou no início, que a gente depende, aquilo faz parte da nossa vida. Mas não é tudo. Nós dependemos, acima de tudo, de um Deus de amor. E isso é o mais reconfortante que existe. Não é um Deus que exige, um Deus que pune, um Deus que quer o nosso mal. É um Deus que quer nos levar para a vida eterna. É um Deus que quer nos salvar por Jesus Cristo, Salvador. Não lute sozinho. Não dependa de pessoas que são fracas, que vêm e vão. Dependa desse Deus que te ama em Jesus Cristo. E viverás. Amém.